paz do Senhor, professores, estamos mais uma vez aqui, iremos estudar mais uma lição, desta vez a lição de número 7, que será ministrada no dia 15 de fevereiro de 2026. E hoje eu, o professor Gilberto e a professora Rose iremos comentar esta lição. A lição tem por título A Graça de Deus. E antes de mais nada, nós iremos fazer uma oração para iniciar. Vou pedir para o Gilberto orar. Pai Santo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós Te louvamos, Te adoramos e Te damos graça, meu Deus, por este momento aqui na Tua presença. Pai Santo, vem iluminar os nossos espíritos, meu Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra. Pai, ilumina todos aqueles que hão de ouvir a Tua palavra nesta noite, os professores e futuramente os alunos, Pai. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. E eu vou pedir para você, Rose, ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. Ok. A paz do Senhor para os irmãos. O texto principal diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Resumo da lição. A salvação pela graça é um presente imerecido de Deus, que transforma o cristão para que viva refletindo essa graça em boas obras. Amor, perdão e serviço aos outros. Os nossos objetivos são compreender a maravilhosa graça na obra da salvação, refletir a respeito da graça de Deus e as obras e mostrar as implicações da graça na vida cristã. Amém. Bom, não tem como nós falarmos de salvação sem falar da graça, não é, Gilberto? É impossível. A graça e a salvação estão intimamente ligadas, né? Só é possível obter a salvação porque tem a graça. O nosso texto principal, ele fala que porque pela graça sois salvos. Então, a salvação ela é pela graça e nós temos que entender isso. Martinho Lutero entendeu isso. E por isso ele inicia uma reforma protestando contra o poder das indulgências. Porque ele entendeu que para a salvação não pode ser comprada com nenhum valor monetário. É somente pela graça. Não se compra a salvação, nenhuma moeda se compra a salvação, nenhuma moeda se compra o perdão, mas somente a graça. E quando nós vimos aqui na nossa introdução, fala que no meio da introdução, fala assim: entender a graça de Deus não só nos dá uma nova perspectiva sobre nossa relação com Ele, mas também impacta diretamente o nosso comportamento diário. Então essa lição ela é muito importante para nós, para os nossos alunos, porque nós realmente precisamos entender o que é a graça de Deus, o que a graça de Deus faz. Como ele coloca aqui o comentarista, quando nós conseguimos entender essa graça, nós temos uma nova perspectiva sobre a nossa relação com Ele. Ninguém que experimenta a graça de Deus continua da mesma forma. Quando nós experimentamos e entendemos o que é a graça de Deus, a nossa perspectiva em relação a Deus, ela muda. Nós passamos a querer ter mais comunhão, querer ter mais intimidade, a obedecer mais a Deus, porque nós compreendemos o significado da graça. E isso impacta diretamente no nosso comportamento diário, porque nós queremos ser diferentes, nós temos uma nova forma de conviver com as pessoas, tudo isso pela graça, quando nós entendemos realmente o que é a graça e o que ela faz na nossa vida. Então eu creio que essa lição será muito importante para nós e para os nossos alunos. O nosso primeiro ponto, ele fala que a maravilhosa graça na obra da salvação. E nós vamos estudar sobre a condição humana antes da graça, a intervenção da graça de Deus e a graça que nos faz produzir em Cristo. Então essa graça, o título desse ponto é muito lindo, né? A maravilhosa graça na obra da salvação. É um título que é até um tema de muitos hinos, né? A maravilhosa graça de Deus, maravilhosa graça. E realmente essa graça ela é muito maravilhosa, né?
E quando fala da condição humana antes da graça, como era a nossa condição? Como era a condição da humanidade? Como era a nossa condição, nós como cristãos, antes dessa graça nos alcançar? O texto escolhido pelo comentarista, que é esse texto que fala muito sobre a graça, né, de Efésios, ele começa falando que ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha qual era a nossa condição, não é? Nós estávamos andando segundo o príncipe das potestades, e nós sabemos que esse príncipe das potestades é o próprio inimigo, e nós fazíamos tudo aquilo que ele queria, porque nós estávamos escravizados por ele, estávamos escravizados pelo pecado. Então a nossa situação, ela era muito difícil. Me chama muita atenção o versículo 3, quando ele fala no finalzinho do versículo, que nós éramos por natureza filhos da ira. Éramos filhos da ira, porque a ira de Deus estava sobre a humanidade por causa do pecado, e nós éramos filhos da ira. E esse era o quadro de cada um de nós antes de sermos alcançados pela graça. Aqui no nosso texto, ele fala assim, cita esses versículos que eu li, né? E ele fala que a vida sem Cristo é caracterizada por uma separação de Deus, que talvez essa seja a pior de todas as coisas que nós tínhamos antes da graça. Acho que a pior coisa é essa separação de Deus, não é? Assim, a pessoa que ainda não experimentou a regeneração não pode compreender nem aceitar a verdade sem a obra da graça de Deus. E aqui a gente tem um ponto muito importante, porque muitas vezes nós, como cristãos, que já alcançamos essa graça, muitas vezes nós ignoramos o pecador porque ele não aceita Cristo, porque ele ainda não encontrou a salvação. Mas nós esquecemos que a forma como ele vive hoje era a forma que nós vivíamos. Nós também estávamos da forma deles. E nós só conseguimos abrir os nossos olhos através da graça, não é? Então ele fala que logo do ponto de vista bíblico, nós devemos o quê? Qual é a nossa posição diante do quadro da humanidade hoje? Nós que já alcançamos a salvação. Ele fala que nós devemos ter compaixão, né? Porque eles estão nessa situação porque eles estão cegos espiritualmente, da mesma forma que nós estávamos. Mas a graça nos alcançou, e agora sendo alcançados por essa graça, a nossa posição ela tem de ser essa de compaixão, né? Compaixão pelos pecadores que vivem na imoralidade, no orgulho e na arrogância, pois são escravos do pecado e do diabo. E era dessa forma que nós estávamos antes de sermos alcançados pela graça. E o finalzinho desse ponto, ele fala que, por isso, quando reconhecemos a gravidade do nosso pecado e a morte espiritual em que estávamos, quando nós olhamos para o nosso ontem, como nós éramos, às vezes tem uns quadros que eles fazem do antes e depois, né? E cada um de nós tem o seu antes e o seu depois da graça. Como era você antes da graça? Como eu era antes da graça? E como eu sou hoje? Como você é hoje? Então, diante disso, o que nós devemos fazer? Nós podemos valorizar a grandeza da graça de Deus, porque nós não merecíamos nada, mas Ele nos alcançou, Deus nos alcançou através da sua graça. Essa graça que é esse favor imerecido, esse favor que nenhum de nós merecíamos, mas essa graça chegou até mim, chegou até você, essa graça chegou até nós. Então nós devemos o quê? Valorizar essa graça, incentivar os nossos alunos a valorizar, porque enquanto muitos jovens estão lá no mundo acabando com a sua vida, né, se deteriorando no pecado, nos vícios, a graça de Deus alcançou os nossos jovens. Hoje eles estão libertos, são libertos, podem desfrutar dessa graça maravilhosa. Então vamos incentivar os nossos alunos a valorizar, entender e valorizar a graça de Deus. Amém?
E o nosso subtópico 2 fala da a intervenção da graça de Deus. Essa graça, ela veio sobre nós como uma intervenção. E a Rose vai comentar sobre isso. A situação da humanidade, ela era caótica, né? A situação do ser humano, desde a queda, ela é uma situação muito difícil. É situação de condenação. E aí é preciso Deus intervir. E foi falado lá no Éden que viria um que faria isso, né? Foi profetizado. E aí vem a intervenção. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Aqui diz que a graça divina é revelada como misericórdia que nasce do coração amoroso de Deus para nos arrancar da morte espiritual, né? É a única razão pela qual passamos da morte para a vida. Não há outro jeito. O comentarista aqui cita os Efésios, porque os Efésios, eles estavam vivendo, lá no capítulo 3, de acordo com o capítulo 3, com o versículo 3, desculpa, do nosso texto bíblico, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, eram filhos da ira, como a Edna já falou, né? E tudo isso acontecia porque eles andavam dessa forma. Por quê? Porque eles viviam no pecado. E aí veio o Senhor, Jesus, morreu na cruz, né? Pela misericórdia do Senhor nós somos salvos. O interessante é que lá no início, né, Edna, eles perguntam se você já ganhou um presente. Quando você ganha um presente, você costuma dizer, que bonito, né? Eu nem mereço esse presente. Foi o que Deus fez para nós. Ele nos deu um presente valioso, um presente que ninguém conseguiria nos dar, né? É algo que não tem valor. Ninguém poderia pagar. Nem o melhor homem do mundo, nem o mais rico, nem o mais inteligente, o mais sábio, não. Mas Jesus veio com a misericórdia dele e nós somos salvos. Diz o comentarista lá no final que não foi por nossos próprios méritos, mas por seu grande amor e misericórdia. Deus, ele teve esse amor de misericórdia. E foi aí que ele interviu. A intervenção da graça de Deus, citada aqui em Efésios, ela vem do versículo 1, 2 e 3, citando a condição desses Efésios e citando a nossa condição. Porque a gente pode se colocar no lugar desse povo aqui. Mas no versículo 4, o tom da mensagem muda. Tem um mas, né? É uma conjunção adversativa. Agora a história vai mudar. Andávamos assim, éramos filhos da ira, mas olha o que acontece. Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, nos vivificou, no 5. No 6, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, né? E aí para mostrar no futuro próspero que nós teremos com Deus, né? Então, essa foi a grande intervenção, Edna. Sim. E o comentarista deixa uma pergunta que é até difícil de responder, né? Mas que é importante a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. Sim. Ele fala, como essa graça tem impactado nossa vida diária? Então. Porque tem que ter um impacto. Tem. A partir do momento que nós conhecemos a graça, sentimos a graça, né? Tem que ter uma mudança na nossa vida. Essa graça, ela tem que impactar de alguma forma, né? Então vamos pensar nisso, né? Falar com os jovens sobre isso, né? Você ia falar mais alguma coisa? Não, é a questão dos frutos, né? Que a gente estudou na aula passada. Quando a graça ela é abundante na nossa vida, os frutos são vistos. A bondade aparece, o amor aparece, a paciência aparece, né? Então tudo isso é consequência da graça. Bom, e o nosso terceiro subtópico fala que é a graça que nos faz produzir em Cristo. Gilberto vai falar sobre isso. A paz do Senhor, professores, Deus abençoe. Como que é uma aula para professores? Eu não queria sair daqui sem
falar isso daqui. Nós vamos falar para os nossos alunos a respeito de graça. E para ensinar a respeito de graça, tem que ter graça. Nós temos que ter graça para falar que os alunos olhem para nós e enxerguem a graça. Porque sem a graça, nessa obra que nós fazemos, que é a obra de Deus, coisa nenhuma anda sem a graça de Deus. Não é isso? Então, quando nós estiver dentro da sala de aula, que o aluno, quando acabar a lição, ele fala assim, puxa vida, acabou, já não é possível. Não seja daquele aluno que fala, meu Deus, eu não aguento mais essa aula. Né? Porque a graça ela é muito importante, professores. Tanto que o nosso comentarista aqui, de alguns textos aqui que tem aqui, no final ele pergunta como é que está a graça, se você está correspondendo à graça e tudo isso. Por quê? Porque há uma necessidade que essa graça esteja em nós mesmos, porque sem graça não tem como, né? A graça que nos faz produzir em Cristo. No Efésios 2, 8 e 10, o apóstolo Paulo, ele ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto é dom de Deus. Ou seja, Deus ele abre um pouquinho da sua torneira da graça para os incrédulos, né? Tanto que nós éramos incrédulos, como a irmã Rose frisou ali no início, ali, que nós éramos incrédulos, mas a graça de Deus se derramou sobre nós. É impossível nós ensinar a lição da graça sem mencionar Tito 2:11. Por quê? Porque a graça de Deus é manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Esta graça de Deus ela é abrangente. Só que o que chama a atenção é que essa graça, ela nos chama para a salvação, nos isentando de nós fazer qualquer tipo de obra para que nós alcançássemos a salvação. É o que o apóstolo Paulo ensina, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, e ainda fala mais, para que ninguém se glorie, porque pela obra ninguém será salvo. Não existe, a Bíblia fala, se a palavra de Deus fala que pelas obras ninguém será salvo, ninguém mesmo vai ser salvo pelas obras, tá? E o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele destaca que somos feitos para boas obras, ou seja, a salvação nos prepara para viver em conformidade com a vontade de Deus. Olha só como que é o negócio. Primeiro, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ou seja, naquilo que nós cremos, e isso é um dom de Deus, como foi falado aqui, é um presente que é dado para nós. Agora, cabe a quem recebe esse presente, como recebe esse presente. Porque todos aqueles que são mergulhados na graça de Deus, esse daí, eles têm o desejo de cada dia estar mais próximo de Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais graça de Deus é derramada. A irmã Rose falou a respeito do fruto, tá? Tem o fruto do cristão, aqueles que recebem a graça, eles começam a dar um bom testemunho na sua maneira de viver, na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir, em tudo, maneira de olhar e tudo, porque a graça de Deus, ela nos dá essa vida, ela nos dá essas condições, ela nos dá essa força e essa intimidade tão maravilhosa de nós estarmos perto de Deus. Tá bom? Então, a graça que nos faz produzir em Cristo. Tá? Fora de Cristo não tem como produzir nada. Tanto que Jesus falou em João capítulo 15, que sem mim,
como é que sem mim Nada podeis. nada podeis fazer. Tá? E essa graça é, de fato, maravilhosa. E é interessante nesse ponto aí, Gilberto, que você leu, que tem uma parte que fala assim, que assim sendo, a salvação não é um ponto final, mas é o início de uma nova vida em Cristo. Porque Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, uma superabundar é ter muito em abundância, e muita abundância, se é que eu posso usar essa expressão, né? Mas, então, se é muito, então não tem como ser o fim, né? Não, é o começo ela vai- de uma nova vida que vai produzir esses frutos, né? O que vocês Como fosse um falaram. rio de corrente, correnteza forte na nossa vida. Exato, maravilha, né? Bom, o nosso segundo ponto fala que a graça de Deus e as obras. E vamos falar sobre a graça de Deus, que é o favor imerecido, obras, o reflexo da graça em nossas vidas, e a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre essa questão do favor imerecido, mas é interessante que o comentarista começa falando que a graça é amplamente compreendida como favor imerecido de Deus, um favor concedido sem que o ser humano tenha feito algo para merecê-lo. Muitas vezes alguém, um filho principalmente, isso acontece muito com os filhos e pais, o filho pede um presente para o pai ou para a mãe. E às vezes há uma condição, o pai coloca uma condição, fala assim, olha, se você fizer desse jeito, se você tirar boas notas, se você se comportar, se você fizer por merecer, não é? Aí eu te dou esse presente. Sim. Só que com Deus foi diferente, ninguém merecia, Gilberto. Nós não fizemos por merecer. Muito pelo contrário, diz que todos todos pecaram, né? E estavam destituídos da glória de Deus. Mas mesmo assim, não merecendo, não fazendo nada para merecer, a graça se manifestou. Né? Então é sobre isso, é sobre essa questão que nós temos que falar e mostrar, porque ninguém merecia, mas a graça ela se manifestou, porque o nosso texto, versículo 4, que a Rose comentou aqui, ele fala uma expressão tão maravilhosa que ele fala que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, é muito amor que Deus tem para conosco. Então, por esse muito amor, Ele derramou a graça sobre nós. Sim, né? Que coisa maravilhosa, né? E aqui, nesse ponto, o comentarista, ele coloca a graça, o significado em hebraico e o significado no grego. Porque nós sabemos que a palavra de Deus foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, né, a maioria dos textos, e no Novo Testamento em grego. Mas no fim é a mesma coisa. Ora, no hebraico, a palavra, o significado da palavra graça é shem. E esse shem significa a mesma coisa, é um favor, uma benevolência. E ele cita aqui a graça se manifestando ali sobre a vida de Noé. Né? Quer dizer, Noé não merecia aquele favor que Deus fez. Noé não merecia ser livre ali naquele contexto. Nós sabemos o que estava acontecendo ali, a humanidade tinha pecado de forma assim que Deus falou, não, eu vou destruir o homem. Mas diz a Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, Deus viu, derramou essa graça sobre Noé. Não é que Noé era melhor do que todas aquelas pessoas. Não é que Noé não pecava. Não, é porque a graça se manifestou ali sobre a vida de Noé. E nós podemos até dizer, eu peço que vocês me ajudem aqui, que a graça também estava estendida sobre as outras pessoas ali. Por quê? Porque senão Deus seria injusto, né? Mas Deus não é injusto. A graça se manifestou sobre Noé e Noé abraçou aquela graça. Ou seja, Deus deu o presente para Noé e Noé falou, eu quero esse presente. Só que as outras pessoas, elas tiveram tempo também para aceitar aquela graça. Noé foi mais ou menos um período de 120 anos construindo a arca. E durante todo esse tempo, com certeza, Noé falava, porque as pessoas questionavam, o que tu está fazendo? Por que você está fazendo isso daí? Mas ninguém se arrependeu. Eles só se arrependeram, né,
depois que a porta estava fechada. Aí já não tinha mais, não dava tempo mais. Então a graça também estava estendida ali sobre aquelas pessoas, só que as pessoas não aceitaram aquela graça, que é a mesma coisa que acontece hoje. A graça está estendida sobre toda a humanidade. Os crentes em Cristo, eles aceitaram essa graça, eles abraçaram esse presente, mas o pecador, os nossos vizinhos, muitos dos nossos parentes, eles não aceitam essa graça, mas a graça está manifestada sobre eles, né? E no Novo Testamento, o termo para graça é charis, que também quer dizer favor ou benefício, mas nesse caso ela está ligada também, está relacionada com salvação e perdão. E outra coisa também, a capacitação que Deus concede para viver conforme a sua vontade, que de qualquer forma é um favor imerecido, porque Deus nos capacita, Ele nos dá condição de vivermos conforme a sua vontade. Ele nos ajuda, através do Espírito Santo, a fazer a sua vontade, a resistir às paixões carnais e fazer a sua vontade. Isso também é um favor imerecido, né? Então aqui é mais um termo teórico que o comentarista coloca o significado tanto no hebraico como no grego, mas no fim é a mesma coisa, é o favor imerecido. E no final desse texto ele fala uma coisa muito importante, que ele fala: a graça de Deus, portanto, é uma ação de seu amor e misericórdia para com os pecadores, oferecendo a salvação não com base em méritos humanos. Nós ainda vamos falar mais sobre isso, mas ninguém fez por merecer, nós não tínhamos nada que pudesse receber a salvação. Ninguém era bom o suficiente para receber a salvação, mas como um dom gratuito disponível a todos os que creem. Então é a todos que está disponível. Aqueles que creem e aceitam essa graça, desfrutam desse amor maravilhoso. E o nosso segundo subtópico, a Rose vai comentar, né, que fala sobre as obras, que é o reflexo da graça em nossas vidas. Você já começou aí dando spoiler, né? É isso mesmo. Aqui o comentarista, ele fala sobre a graça lá no Velho Testamento, ele cita até um termo aí, que é mafé, que pode ser traduzido como ação ou feito, e o outro termo lá no Novo Testamento é ergon, que denota qualquer tipo de ação ou trabalho, né? No contexto bíblico, aqui diz que as obras não se referem às ações que garantem a salvação, mas são expressões externas do comportamento. Assim, obras não são a causa. Obras são as consequências da graça de Deus e da salvação na nossa vida, né? Aqui, ele até cita, né, as obras da lei, que corresponde a esse termo hebraico aí de ação ou feito, são aquelas que os judeus realizavam para tentar cumprir a lei de Moisés, humanamente falando, com os sacrifícios, com os holocaustos. Essas ações, esses feitos, faziam com que, por um tempo, eles fossem purificados, se considerassem purificados, né? E isso acontecia lá no Velho Testamento. Tinha um sacerdote, o sumo sacerdote, né? Mas diante de Deus, eles chegavam com os próprios esforços deles, né? No Novo Testamento, já Paulo explicando aí em Efésios, lá no versículo 9, diz que a salvação é alcançada unicamente pela graça de Deus, né? Eu vou até ler aqui, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie, é por meio da fé e não por obras, justamente para que ninguém se glorie. Por quê? Se alguém tivesse algo a mais, esse alguém seria mais perdoado, né? Ou os sacrifícios na época, no Velho Testamento, eles eram válidos, mas eles eram feitos por homens imperfeitos, né? Já com a graça, não. Quem veio fez o sacrifício perfeito e pagou um preço muito alto que ninguém conseguiria pagar, né? Aí fala um pouquinho dessa graça. Surge, por outro lado, as obras da graça são aquelas que surgem como fruto da salvação,
que já recebemos por meio da graça. E essas obras são a evidência da transformação da vida do cristão por conta da graça, por conta de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir daí, as mudanças internas que ocorrem por conta dessa graça, aí sim essas mudanças se externizam e elas viram as obras, né? Então aí você, eu já até falei sobre algumas, né? Aí você que não era paciente, era meio irado, você vai ter paciência, porque a graça vai te cobrir e você precisa ver mudança, precisa haver mudança, né? Aquele que se prostituía não se prostitui mais, o que bebia não bebe mais, né? O que desrespeitava a família agora respeita a família. E esse reflexo da graça, que é o título desse ponto 2, passa a aparecer na vida do cristão, né? Aí aqui diz assim, ó, as boas obras não nos salvam, mas são a resposta a essa salvação, né? No livro de apoio aqui diz assim, ó, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua consequência inevitável. Não tem como ter o encontro com Cristo e permanecer da mesma forma. O reflexo da graça que habita em nós e que através de nós deseja alcançar os outros. Então, esse é o reflexo da graça na vida do cristão, é a mudança. Sim. E é bom a gente deixar bem claro isso na nossa sala, né, Rose, Sim. né, Gilberto? Isso. Porque existem muitas teorias, muitas religiões até, que pregam sobre isso, que acreditam nisso, que a pessoa vai alcançar a vida eterna, vai alcançar o céu fazendo boas obras. E elas trabalham em prol disso. Quanto mais boas obras elas fazem, elas procuram fazer, elas acham que assim elas estão garantindo um lugar no céu. Mas fazer obras e não crer no sacrifício de Jesus na cruz não gera salvação. Não garante, não gera, não acontece, não tem salvação. As boas obras não adianta, né, para a salvação. A gente tem que deixar isso bem claro na nossa sala. Bom, e o nosso terceiro subtópico fala que a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Opa, agora parece que tem uma contradição aqui, Gilberto. Vamos entender isso, né? Parece, mas não tem não. Não tem, né? É a salvação pela graça e a necessidade das boas obras. Olha só, a salvação pela graça não significa que as obras se tornem relevantes. Pelo contrário, Efésios 2:10 nos ensina que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Por isso, é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática da obra, das boas obras. Pelo contrário, a graça é que nos capacita a fazer as boas obras. Então, o ensino da graça não vai invalidar as boas obras. Porque, olha só, Tiago, ele ensinou que a obra sem a fé é morta. Dá até mesmo a entender que Tiago estava contradizendo a Paulo, muito pelo contrário. Tiago estava completando aquilo que Paulo ensinou. Ou seja, olha só, em outras palavras, a obra não nos salva, mas a salvação que recebemos pela graça nos leva a viver de maneira transformada. Preste atenção, foi a irmã Rose que falou que quando uma pessoa ela recebe a graça de Deus, ela muda, essa graça, ela nos muda totalmente. É como se nós fôssemos virados pelos avessos. Tá? Nesse mundo tão tenebroso, a graça entra de nós, ela entra em nós e ela transforma nós por completo. Ela muda o nosso olhar, ela muda o nosso agora deu trava-língua. Palavreado. Então muda o nosso palavreado, tá? A graça ela nos muda por completo. É impossível uma pessoa que recebe a graça de Deus
e continue sendo a mesma pessoa. Se tu é a mesma pessoa, se tu é a mesma pessoa, então tem coisa errada contigo, tá? A graça tá meio esquisita. Mas olha só aqui, ó. Cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Assim, a graça de Deus nos chama não apenas para crer em Cristo, mas também para viver de forma prática, obedecendo os seus mandamentos e servindo aos outros. As boas obras não são um fardo imposto pela lei, mas o fruto espontâneo de uma vida redimida, capacitada pela graça para fazer o bem. Ninguém que tenha graça de Deus na vida dele faz algo para Deus obrigatório. Eles fazem espontâneo, é o desejo que sente. No início aqui, todos nós aqui trabalhamos hoje. Então nós chegamos do trabalho, parece que eu não fiz nada, mas a satisfação de estar aqui para falar sobre a graça maravilhosa de Deus, tira o cansaço do corpo, tira o sono, mas depois da gravação volta tudo, né? Então tira tudo. Você está entendendo? Porque a graça de Deus é maravilhosa. E a graça de Deus, quando nós começamos a falar sobre a graça de Deus, parece que não tem fim. Tem um hino, vocês conhecem o hino 205 da harpa cristã, se não me falha a memória. O hino fala que mais alto que a nuvem celeste e mais profunda do que o profundo mar é a graça de Deus. Não tem como medir essa graça. Agora, se você recebeu essa graça e se você dá retorno, vamos colocar assim, dá um bom retorno, sendo uma pessoa grata na presença de Deus, louvando a Deus no Espírito, com alegria, você vai ver que coisa maravilhosa que é. E os nossos alunos, eles precisam saber disso daí. Eles precisam saber que a graça de Deus, ela não é cansativa, que a graça de Deus não é desanimadora, que a graça de Deus, ela nos capacita a fazer a obra de Deus, a andar na presença de Deus. Ela nos capacita a falar da palavra de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, tá? Então, medite na graça. Amém. E é interessante aqui, como o comentarista coloca, que as boas obras, elas não são um fardo, não é? Então, quando nós recebemos essa graça, nós sentimos prazer em fazer as boas obras, né? Que é essa obra da graça, a obra de salvação. Nós sentimos prazer quando nós, em amar as pessoas, em ajudar as pessoas, em perdoar, em praticar a paciência, né, Rose? Sim. Então, é um prazer de nós fazermos isso. O que não acontecia na antiga aliança, que era muito difícil fazer as obras da lei, era esse fardo, porque era muita coisa e ninguém conseguia, nenhum judeu conseguiu praticar todas as obras da lei, né? Mas através da graça nós entendemos que as obras que nós temos que praticar, elas não são um fardo, não é nada pesado, porque a graça de Deus nos capacita a fazer dessa forma. O nosso último ponto fala sobre as implicações da graça na vida cristã. Graça para amar, graça para perdoar e graça para servir. Então, a graça de Deus, ela vai produzir tudo isso em nossas vidas. Olha que coisa linda, né? Graça para amar. É muito difícil nós falarmos de amor no mundo onde nós vemos diariamente maldade. E essa maldade, ela está assim em todas em todas as áreas. A maldade está em todas as pessoas. Esses dias mesmo, nós tivemos um episódio aí que provavelmente vocês devem ter visto, de um grupo de adolescentes que matou um cachorrinho, né? Sim. Então, assim,
a que ponto o ser humano chegou, ou a que ponto o ser humano está chegando. Ou alguns matam o animal, outros matam as pessoas, matam o marido, mata a esposa, filhos matam os pais. Ou seja, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de maldade, como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então é muita maldade que nós estamos vivendo. Então falar de amor é muito difícil. Mas é necessário, e a graça de Deus em nossa vida, ela nos faz amar as pessoas, nos faz amar uns aos outros e amar a Deus primeiramente e amar a nós mesmos. Então, a graça de Deus, no finalzinho desse ponto, ele fala assim: como a graça de Deus tem moldado a nossa capacidade de amar, mesmo diante dos desafios. Os desafios são muitos, são muitas coisas que estão acontecendo que nós muitas vezes não conseguimos entender. Mas quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós conseguimos, isso tem que impactar de uma forma que nós podemos amar o nosso próximo. Eu quero ler aqui, falando sobre amor, o que Jesus fala sobre o amor. Está lá em Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo 43, 44 e 46, eu vou ler. Olha o que ele fala. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O 46 fala assim, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também mesmo? Então nós vemos aqui que foram palavras bem difíceis de Jesus. E é muito difícil, até para nós como cristãos, às vezes demonstrar esse amor que Jesus está falando aqui. Só que quando nós temos a graça de Deus, se nós realmente entendemos o que é graça, se nós realmente recebemos essa graça, nós conseguimos fazer isso. Porque a graça, ela também está envolvida com obediência. Porque quando o Gilberto citou aqui o versículo, que a graça se manifestou, né? E o versículo fala, trazendo salvação a todos os homens e ensinando. E lá Paulo fala lá várias coisas que essa graça ensina. Ela só não somente se manifestou, mas ela também nos ensina, e nos ensina, como Jesus está falando aqui, a amar o nosso próximo. Mas a graça também é para perdoar, né, Rose? Exatamente, Edna. Interessante que nem amar, nem perdoar, nem servir. Se não tiver graça, nós não conseguimos fazer nada disso, né? A graça para perdoar, o Senhor, ele tem um versículo aí, o 4:32, que ele deixa bem claro assim, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós somos perdoados porque Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos, né? E, assim, a graça não é deixar a dor sofrida nos definir as nossas atitudes, né? Na realidade, a graça, ela vai fazer com que nada que sofremos nos defina. É isso que eu me confundi aqui nas palavras, mas é mais ou menos isso, né? Perdão é uma resposta direta à graça recebida, à graça que nos foi dada. E na oração que o próprio Pai nos ensinou, ele deixa muito claro que nós somos perdoados assim como nós perdoamos até os nossos inimigos, né, Edna? E isso é muito sério. Por quê? Porque o Senhor já nos perdoou antes. O Senhor, ele já nos deu essa graça, a graça do perdão, né? Aqui o comentarista fala assim, a graça nos dá força para libertar o outro e a nós mesmos. Porque é uma prisão, é uma escravidão, né? E aí vem a graça, faz com que nós perdoemos o nosso irmão, o nosso amigo, até o nosso inimigo, né? E essa graça nos ensina aí que não é por mérito do ofensor. Eu não vou perdoar o outro porque ele é bom.
Eu vou perdoar o outro porque Deus é bom. E Deus já me perdoou através de Cristo Jesus. E é por isso que eu vou perdoar o outro, né? Nós recebemos o perdão de Cristo em Cristo Jesus, de Deus através de Cristo Jesus. E isso é exigido de nós. É exigido que nós perdoemos assim como nós fomos perdoados. E nós fomos perdoados. Sim. Não há dúvida disso. Então a gente precisa perdoar. O perdão ele faz com que a gente viva melhor, com que as raízes de amargura não cresçam, né? O perdão nos liberta de uma prisão, de uma escravidão. E isso não significa que você não vai lembrar mais do que aconteceu. A gente lembra. É como se fosse uma cicatriz. Quando você não perdoa, a ferida e a chaga ela fica aberta. Quando o perdão ele cobre tudo isso, não causa mais dor, mas a cicatriz está ali. Mas não dói mais em nós. Então foi isso que Cristo fez por nós. Sim, muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa aula. O nosso último subtópico fala sobre serviço. Graça para servir. Então, além de nós termos essa graça para amar, para perdoar, também temos graça para servir, né, Gilberto? Amém. Temos graça para servir. Antes de entrar nesse tópico aqui, eu estava meditando o que a irmã Rosa estava falando, a Helena estava falando, e da graça. A lei, ela obrigava, porque a lei ela obrigava os pessoal de Israel, né? Então ela obrigava a pessoa a amar o seu próximo como a ti mesmo. A graça, ela vai muito além do que isso daí, porque a graça, ela não fala para nós amar simplesmente o nosso próximo, porque quem é o próximo? É aquele necessitado, é aquele que mais precisa de você, que está pertinho de você. Mas só que a graça, ela já é mais abrangente. Por quê? Porque você tem que amar todos. Você tem que amar o que te ofende, você tem que amar o teu inimigo, você tem que amar até mesmo aqueles que não te conhecem. Como nós estamos nas orações, no tempo de oração, aí nós começamos a orar pelo drogado, nós nem conhecemos os drogados, começa a orar pelas prostitutas, e assim vai por diante. E a graça, ela vai nos capacitando a isto, não é isso? Agora fala aqui, ó, graça para servir. A graça de Deus também nos capacita a servir uns aos outros. Olha que maravilha! A graça de Deus, ela nos capacita a servir uns aos outros. Ela não nos obriga a isso daí. Tanto que o ministério, ele é desse jeito, é um ajudando o outro. Ô, meu irmão, precisa de alguma coisa? Eu estou aqui pronto para te servir. Ô, minha irmã, precisa de alguma coisa? Estou aqui pronto para te servir, sem esperar nada em troca, tá? Porque nós, depois que nós experimentamos essa graça, nós somos um pouco diferenciados deste mundo que tem aí. A pessoa, às vezes, ela ajuda a outra pessoa por interesse, mas nós não. Nós ajudamos porque nós nos sentimos bem em ajudar e a graça, ela nos capacita a isso daí, tá? Então, não existe uma obrigação para isso. Aí Paulo, na carta de Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 11, aí Paulo ele fala que a graça nos, o escritor coloca aqui, né, frisa isso daí, a graça nos educa para renunciar à impiedade do mundo. Essa graça que nós estamos falando aqui é uma graça que ela tanto capacita como ela ensina também. Essa graça é como se a graça falasse, né? E ela fala, né? Porque ela nos ensina a renunciar os desejos mudando. O mundo nos atrai, mas só que a graça vai nos ensinando, olha, deixa isso de lado. Aí aparece o João falando, filhinho, não ama o mundo não. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E assim a graça vai nos dando graça e nós vamos vencendo. Quando nós percebemos, nós estamos na glória celestial, né? Aí fala assim, ó, para renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas.
para que vivamos nesse presente século sóbria. Olha só, sóbria. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa totalmente consciente. É uma pessoa que ela serve a Cristo, mas ela está consciente por que ela serve a Cristo. Ela ajuda o seu irmão, a sua irmã, mas ela está consciente por que ela ajuda. É uma pessoa sóbria, né? Aí fala assim, sóbria, justa e piamente. O que é uma pessoa piamente? Uma pessoa que ela valoriza aquilo que ela está fazendo para Deus. Ela valoriza aquilo que ela faz para Deus. Agora fala aqui, piamente, cadê aqui? Dessa forma, a graça de Deus nos faz enxergar o serviço ao próximo, não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão. Olha que coisa maravilhosa. No início da igreja, que chamamos de igreja primitiva, né? Ali fala que os discípulos pegavam todas as coisas dele lá, a fazenda, os seus imóveis. Eu acredito que não era o próprio deles ali morar, mas era o que eles tinham ali. Opa, esse terreno aqui está aqui, eu vou doar esse terreno para o ministério. Então doava para o ministério com prazer por causa da graça. E ali eles iam distribuindo aquilo lá para os irmãos mais necessitados, os irmãos que tinham mais necessidade. Então eles iam distribuir. Esse irmão não tem uma casinha para morar. Não, mas surgiu uma casa ali. O irmão José doou uma casa para a igreja. Então o irmão vai morar na casa. E isso daí nos traz tranquilidade. Quando nós somos gratos à graça de Deus, e quando nós correspondemos à graça de Deus, isso nos traz uma tranquilidade, isso nos traz um alívio como que se fala? Um alívio daquilo que você fez para a obra de Deus. Então a graça de Deus, ela nos ensina isso. Agora, olha só, então servir aos outros é uma maneira de refletir a graça divina no mundo. Como podemos, em nossa vida diária, ser instrumento de serviço e bênção para os outros, demonstrando a graça que recebemos? É uma interrogação aqui. O cristão deve ser, assim como Cristo, um servo, e sua graça é demonstrada no serviço ao outro. Então, olha só, isso daí é até um bom testemunho quando nós trabalhamos em prol dessa graça. Porque os que vão ver de fora vão assim, nossa, como que aqueles irmãos, eles são unidos, né? E essa graça, os pessoal vão enxergar essa graça nos servos de Deus. Aí é coisa boa, viu? Então a graça de Deus, ela é maravilhosa, né? É maravilhosa, é uma bênção. É a frase que eu acho que mais define, né? Quando falamos da graça, que a graça de Deus é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Bom, mas nós chegamos ao final da nossa aula, professor, que o Senhor nos ajude, que nós possamos realmente nos enchermos dessa graça, valorizarmos essa graça, como já falamos, que os nossos alunos possam ser impactados por essa graça, nós e os nossos alunos, e que isso possa ser evidente em todas as áreas da nossa vida, como nós vimos aqui no decorrer da lição. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua sala e que você continue sendo um instrumento de bênção para os seus alunos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.